Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Memorex, porque quando eu posto lá no Instagram que eu tô usando, muita gente me pergunta o que é, como que eu uso, como que eu faço meus resumos, então eu vou tentar explicar um pouquinho como eu faço. Pra quem não sabe, caiu de paraquedas no mundo do vestibular, o Memorex é esse livro aqui, da editora Positivo. Essa é a edição mais recente do livro, né, com essa capa, acho que é de 2013, se eu não me engano. É a última edição. Onde você encontra, né? Esse aqui eu comprei quando eu fiz cursinho no Positivo mesmo, então vem junto com o material do Positivo. Mas também tem no site do Positivo, da editora. E tem também, você encontra para comprar no Mercado Livre ou na OLX. Tem gente vendendo tanto novo quanto seminovo e acaba saindo um pouquinho mais em conta do que no site, sabe? Bom, o que tem no livro Memorex? Ele vai abordar as matérias de português, matemática, química, física, história, geografia, biologia. Tem também inglês e espanhol. Porém, eu nunca usei o inglês e espanhol, então eu não vou saber dizer pra vocês se é bom ou ruim. Nunca usei. Então eu vou falar sobre como eu uso o Memorex para os resumos. Eu não faço resumo em ficha pautada e nem em folha 4, a menos as que são para colar na parede do quarto, né? Então todos os meus resumos ficam anexados aqui no Memorex, porque eu posso levar ele quando eu vou fazer uma prova ou quando eu vou viajar, eu levo e posso usar ele para revisão muito mais facilmente do que levar um monte de ficha, um monte de folha. Eu acho mais fácil. Vou explicar a primeira parte. Por exemplo, matemática. Matemática é a matéria que eu tenho mais dificuldade, então é onde eu tento estudar um pouco mais. Antes do livro começar, já tem coisas de matemática aqui e aqui também. Essas partes existem, sim, dentro aqui do Memorex, mas como eu acho que são assuntos muito importantes, eu gosto de ter antes, porque se eu for revisar, são as coisas que eu preciso mais revisar, que eu sei que são as coisas que mais caem no vestibular. Então eu vou olhar mais vezes. É melhor do que ficar procurando, você sabe, dentro do livro. Então, agora, por exemplo, biologia. Eu também vou fazer os resumos em post-its e colar. Eu já vi gente colocando folha sulfite e colocando aqueles mini clips, só que o livro fica muito grosso, assim, então eu não gosto muito. Aqui são assuntos também que eu acho importantes de biologia, então eu trouxe para a capa da matéria. Mas tem outros assuntos, por exemplo, que eu faço assim. Vou deixar a genética. Aqui. Essa é a parte de genética. Inclusive, esses resumos aqui eu tenho lá no Instagram, em foto, se você quiser copiar. Genéticas de mutações, o livro traz aqui um resumo de aneuploidia e euploidia. Só que eu acho que fica mais fácil compreender quando você tem os desenhos. Então eu fiz aqui, ó, os desenhos para exemplificar melhor. Outra coisa que eu fiz é colocar aqui, ó, por exemplo, é o cardiograma de alguém com síndrome de Down. Então, em cima, eu colei um post-it com os sintomas de quem tem síndrome de Down. Porque às vezes cai no vestibular sintomas, ou por exemplo, síndrome de Klinefelter, ou síndrome de Turner também, né? Então eu coloquei tudo aqui nesses azuis, os sintomas. E eu tenho lá no Instagram se você quiser copiar. Em física, em química, eu sempre faço a mesma coisa, ó. Em física também, na parte da capa, eu tenho assuntos importantes. Eu faço isso no decorrer de todo o livro. Em química aqui também, na capa. Daí, conforme vai passando, você vai vendo que vai ter outros resumos, várias outras coisas. Tudo para ajudar na hora... Porque às vezes o livro traz um resumo, mas você consegue fazer um resumo que você entenda melhor, porque é o seu resumo, né? Então, você colando o seu resumo, na hora de revisar, você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Bom, em relação ao que eu acho de cada matéria. Matemática, física, química e biologia são excelentes. São, assim, bem completos. Você precisa colocar detalhes mesmo. Ou então, ou exemplos. Eu coloco bastante em matemática, eu coloco bastante exemplos de contas.
Porque às vezes eu tenho ali a teoria, mas eu não lembro como fazer realmente a conta. Então eu coloco exemplos de continhas ali. E em biologia, geralmente eu coloco desenhos. São poucas coisas que faltam, mas é sempre bom complementar um pouco. Agora, história já é mais fraco, é muito resumido. Vou até pegar um exemplo aqui que eu fiz esses dias e postei até o resumo lá no Instagram. Por exemplo, sobre o processo de independência, às vezes ele cita alguma lei que foi criada, ele cita algum projeto, mas ele não diz o que é. Então depois, no final do ano, você acaba não lembrando mais o que é, por exemplo, carta régia. Tipo, ele só escreve lá, no processo de independência tem a carta régia. Daí você, no final do ano, só fala, tá, o que é a carta régia? Você não lembra. Por exemplo, aqui eu escrevi o que é a carta régia. Eu coloquei que ela estabelecia a abertura dos portos às nações amigas. Porque eu sei que no final do ano, quando eu chegar lá, eu vou ter certeza do que é a carta régia. Enfim, é assim que eu faço os meus resumos. Tudo usando o Memorex. E se vocês forem ver, ele é bem colorido, bem ilustrado também, ó. E tem muito resumo já. Mas ele é bem colorido, tem muita figura. Biologia tem muita imagem, muito resuminho em imagens. Às vezes até o resumo é tão cheio de imagens que às vezes eu me perco, então eu faço um texto pro resumo de imagem. Pra daí facilitar no final do ano. Como eu disse, né? Você estuda uma coisa em março, vai chegar em novembro, na hora de fazer a prova, não lembra mais nada. O que eu acho que falta no Memorex é filosofia e sociologia. Porque são duas matérias que caem muito no Enem, inclusive em outros vestibulares, por exemplo, o EM e o UEL, se eu não me engano, cobram também. E aqui não tem nada. Então, fica um pouco... ele peca um pouco nisso. Inclusive, por conta disso, de não ter sociologia e filosofia, eu comprei esse livro aqui, da editora O Globo, que é o livro da filosofia, que é para conseguir estudar um pouquinho mais. Eu não conheço nenhum canal no YouTube para ensinar isso. Inclusive, se vocês tiverem, quiserem deixar aqui embaixo, porque eu não conheço nenhum. Então, eu tô estudando através desse livro. Pra quem quiser, ó. Ele também... ele é bem resumido, assim, ele tem bastante esqueminhas. Ele é bastante colorido, assim, é bem legal, bem bonitinho. Ele coloca frases de filósofos. Então, essas frases, inclusive, você pode dar uma olhada no livro e colocar numa folha e usar pra redação, né? Eu não tenho livro de sociologia, muita gente já recomendou, mas eu ainda não comprei. Então, por enquanto, tô estudando só de filosofia por esse livro mesmo. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha ajudado vocês a se orientar em como usar o Memorex, em como usar o resumo. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e se inscrever no Instagram também. Eu posto bastante coisa no Instagram, inclusive... além de resumos, eu geralmente sorteio bolsas em cursos online, então tem bastante coisa legal para estudante lá no Instagram também. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.